Sejam muito bem-vindos ao podcast No Elevador Pensa na Roça. Nesse podcast, o pensamento feminino se volta para tudo que precisa ser curado nos sistemas alimentares, do solo ao prato. O nome a gente pegou emprestado de um verso do Drummond, porque é assim que a gente se sente na vida. No elevador, pensa na rota, e na roça, pensa no elevador. Não dá para mudar o mundo fechado no ar-condicionado da Farinha Lima, e também não dá para fazer isso só olhando para o quintal. Faz como, então? Eu sou a Rafaela Gontijo, fundadora da NU e investigadora de sistemas alimentares regenerativos. E estou aqui com a Mariana Weber, que vai apresentar a nossa convidada, que eu tenho uma honra enorme de estar aqui nesse podcast juntos. Mari. Bom, eu sou Mariana Weber, eu sou jornalista especializada em alimentação, sou fundadora da plataforma O Caderno de Receitas e head de comunicação da NU. A nossa convidada é ninguém menos que Mônica Souza, filha do Maurício, irmã da Magali, dona da rua. Bem-vinda, Mônica. Obrigada a vocês aí pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bem, Mônica, a gente estava pensando em 1 milhão de jeitos de comentar esse podcast. E eu vi o filme Origens esse final de semana com as minhas filhas. Elas têm 5 anos. E quando eu falei que eu ia conversar com você, óbvio que elas não entendem muito nessa história da fantasia, do que é personagem, mas ela é um gibi, mas tá aqui nesse filme, mas ela é nova. Assim. E a primeira pergunta que elas fizeram para mim é: como que é ser a Mônica? E eu falei: tá aí, vou perguntar, como é ser a Mônica? Eu não sei responder isso, porque eu nasci assim. Eu não aprendi a ser a Mônica, eu nasci dessa maneira. Com 3 anos, meu pai criou a personagem em função das minhas características, da minha personalidade. Então, eu não sei não ser a Mônica. Eu nasci dessa maneira, me conheci assim. Por muita sorte, meu pai, em vez de me colocar numa terapia, me fez um personagem. Ele desenhou um personagem que é tão querido e tão estimado aí por todos os brasileiros. Acho que a Mônica nasceu numa época bastante importante, nos anos 60, que é uma época que as mulheres precisariam ter uma fala maior, e ela se destacou pelo público. A Mônica nasceu como coadjuvante na história do Cebolinha, e cada vez mais as pessoas pediam a presença dela. Então a gente vê que ela agradou desde que entrou. Acho que de alguma maneira ela refletia alguma coisa que as mulheres queriam ali na época, de estar de igual para igual com os homens, porque ela entrou e já mostrou que o lugar também seria dela. Ela pegou a Rua do Cebolinha, por isso que ele tem planos infalíveis até hoje para tirar ser o dono da lua, que ele fala, né? Até a Mônica tem um filme que ela fala: mas você não é astronauta? Ele: não, é porque eu não sei falar o Eric. Você é o dono da rua que ele quer ser. Então, acho que é isso. A Mônica nasceu numa época que as pessoas se identificavam, que ela tinha uma força enorme, e se identificavam com ela porque ela, de alguma maneira, quebrava as barreiras ali impostas pelo sistema ou pelos meninos, né, no caso dela. Então, acho que é isso que aconteceu. Acho que eu ser a Mônica, eu assim, não me considero mais aquela personagem. Acho que cada uma foi para um lado. Eu casei, tive filhos, fui trabalhar, tal. Não posso rodar o coelho até hoje, né? Gostaria muito. Mas deve ser grandão aí atrás de você, né? Tem uns coelhos enormes aqui. Uhum. Então, acho que o jeito dela de batalhar pelo que ela acredita, defender quem ela gosta, quem ela protege, quem são os seus, eu também continuo dessa maneira. Acho que eu tenho muito disso também, dos meus familiares, dos meus amigos, das ideias que eu acho que são as certas, né, ou para o nosso departamento comercial ou para a minha vida como um todo. Eu defendo também com unhas e dentes o que eu acredito. Acho que é isso que a gente tem. E, Mônica, eu não sabia dessa história de ela nasceu, primeiro era do Cebolinha. Conta um pouco isso, que ela foi ganhando, porque para mim sempre foi ela, né? Não, então, os personagens masculinos nasceram todos antes. Em 59, meu pai lançou a primeira tira com o Franjinho Bidu. Na época já tinha, depois, Cebolinha, já tinha Astronauta, já tinha Horácio, já tinha Piteco, já tinha Jeremias,
já tinha a maioria dos personagens masculinos. A Mônica não existia. E aí começaram a questioná-lo por que ele não tinha personagem feminina. E ele falou, mas como é que eu vou escrever história de meninas se eu não brinquei com meninas, se eu não conheço esse horizonte, eu não conheço o que elas fazem, o que elas gostam, etc. E ele tinha 3 filhas pequenas em casa. A Mariângela, minha irmã mais velha, 1 ano mais velha só, eu e a Magali. Então, aí ele pegou das 3, acho que eu tinha um pouquinho mais, a personalidade mais forte, um pouco, né? E fez uma personagem, na época também tinha uma outra situação, que a minha irmã mais velha, a Mariana, já tinha cortado o meu cabelo e ficado todo daquele jeito como o da Mônica, todo repicado, todo falhado. Então, aí ele fez uma personagem com essas características. Eu tinha mesmo um coelho, que meu pai até tinha me dado, e andava, segundo ele, que eu tinha 3 anos só, com o coelho para tudo quanto é canto. Então a Mônica nasceu em 63 e a maioria dos outros personagens já tinham nascido desde 59. Então ela nasceu, entrou na história e começou a dominar, porque as pessoas pediam mais a presença dela. Ela nasceu em 63 e depois a primeira revista já foi da Mônica. Então em 70 já estava bem mais forte do que todos os personagens masculinos. E aí a primeira revista que teve na Editora Abril na época foi a da Mônica. Bom, Então ela dominou mesmo. você dominou desde você, a personagem, né? Na minha cabeça, desculpa, é difícil, é muito difícil. Mas a Mônica entrou e dominou a historinha, foi dela o primeiro gibi. Mas ao longo desses 60 anos, né? São 60 anos de histórias da Mônica, a sociedade mudou. Então eu queria, se você pudesse contar um pouquinho, assim, como os personagens foram mudando ou novos personagens foram entrando. Isso também porque um dos temas que a gente quer trazer para os sistemas alimentares é a equidade de gênero, né? Então eu acho que tem um paralelo das histórias e da sociedade e do que deveria estar acontecendo na alimentação, ou está. Bom, a gente tem uma empresa que nasceu com artistas. Então meu pai, desde o começo da sua carreira, ele via os artistas e não sexo, gênero, religião e nada disso. Então, os nossos primeiros artistas que trabalharam com a gente eram diversos. Então, a gente nasceu numa família que isto não era considerado tão diferente, né? Eu vim de uma família de mulheres fortes. A minha bisavó foi mãe solteira. A minha avó foi trabalhar muito cedo. A minha mãe também foi pioneira em vários sentidos aí da vida dela. Então, acho que a gente, quando nasce numa família assim, a gente acha que não existe o preconceito, a gente acha que não existe essa diferença. E aí depois a gente vai vendo que existe sim, que a gente tem que também tomar cuidado com isso. Até por isso surgiu o projeto Donas da Rua, criado por mim e pela minha equipe, em função disso, porque eu fui numa palestra na ONU Mulheres e comecei a entender que o mundo é bem diverso do que o nosso quintal, porque às vezes é isso, a gente tem que sair um pouco do nosso quintal, da nossa família, da nossa casa, para a gente entender o que acontece no mundo. E aí vi, sim, que as meninas se desenhavam como protagonistas da história até uma certa idade. A partir de 6, 7 anos, elas já desenhavam os meninos, porque a história é contada por homens. Então, quando eu assistia aquilo e via as dificuldades das meninas, a maioria delas deixam de estudar por uma série de razões, porque vão ajudar financeiramente ou vão fazer outra coisa para ajudar na casa, que elas, a maioria das vezes, cozinham quando são crianças, porque tem que ajudar a família, então perde muito do estudo. Aí a gente viu uma série de coisas assim, e eu voltei para cá com uma lição de casa, de a gente fazer um projeto que mostrasse e contasse a história de grandes mulheres durante todo o nosso mundo moderno. E transformasse essas mulheres nas meninas. A gente ia fantasiar essas mulheres com as personagens femininas da Maurício de Souza e contar a história delas. E aí começou o projeto Donas da Rua para incentivar as meninas a estarem onde elas quiserem estar, para dar o protagonismo delas. Eu dou um exemplo até meu mesmo pessoal, com relação a isso, que a gente tem que ter referências, as meninas têm que ter referências de mulheres fortes, mulheres no governo, mulheres astronautas que hoje tem. Mas eu lembro quando eu era criança que eu queria ser aeromoça, que é uma profissão que a maioria das vezes era mulheres, que na época eram mulheres. Mas se eu tivesse visto uma pilota mulher,
eu ia querer ser uma pilota, né? Então, como a referência é importante. E até a gente fez um projeto, neste projeto a gente fez uma parceria com a Avianca na época, e que toda a equipe da tripulação estavam sendo mulheres. Então aquele avião estava sendo tripulado só por mulheres, e a gente perguntou, fez uma enquete dentro do avião, ninguém sabia, né? E aí perguntava, se vocês soubessem que o avião está sendo dirigido só por mulheres, o que vocês achariam? Então aí a gente vê a reação das pessoas com relação a isso. Claro que como estava sendo filmado, a maioria das pessoas acharam ótimo, né? Mas eu sabia até da Avianca que algumas pessoas, quando sabiam que eram pilotas, falaram que não ia no avião, que tinham que trocar. Aí até a aeronave ou as pessoas da Avianca falaram assim, a gente não vai trocar a pilota. Se você quiser, você troca de nave, porque a gente não vai fazer isso. E a gente tem visto que cada vez mais, outro dia eu fui viajar, o avião da Mônica, fiquei tão feliz na Gol, que era uma pilota que estava também comandando o avião. Então, acho que é isso, a gente mostrar essas profissões todas que foram taxadas como não eram para as meninas, como cientistas, ou esportistas, ou jogadoras de videogame, que hoje tem uma maioria enorme de meninas que trabalham nisso. Acho que as empresas também estão investindo bastante nisso, de trabalhar as meninas, aperfeiçoar o conhecimento que elas têm, e tirar essa história que meninas não servem para alguma profissão, tirar isso da vida delas. Não só isso, como a gente também fez uma reeducação interna também. Que a ONU até nos ajudou, tirou o avental de todas as mães. Aí nas historinhas, a gente começou a colocar os pais cozinhando. Então, Cebolinha chegava em casa, o pai dele estava cozinhando. E a gente não precisava falar nada, era só para mostrar ali, para quando a criança assiste ou vê ou lê aquela revista, ela acha aquilo como normal. Isso faz parte do cotidiano brasileiro. Então a gente vai fazendo um trabalho interno também, sempre trazendo pessoas para conversar com os roteiristas e falar sobre isso. Pra gente, acho que é como a gente tem essas personagens super fortes, é uma obrigação nossa trabalhar tudo isso. Então, cada mês que passa tem mais mulheres aí sendo representadas pelas personagens, e isto serve até para exposição. E eu faço várias palestras, fiz agora na Grandene, lá no Nordeste, em Sobral, sobre o projeto Donas da Rua, que para a gente é bastante importante também. E, Mônica, você pode contar um pouquinho mais sobre a sua trajetória como executiva, né? Porque a gente conhece, acompanha, sabe muito da personagem. Agora, eu acho que pouquíssimas pessoas sabem que a Mônica, vida real, é diretora executiva do Departamento Comercial da Maurício de Souza Produções. Então, como foi sua trajetória aí dentro? Como você chegou a essa posição e como você entrou, como é trabalhar em Eu posso fazer também mais um adendo, Ari, na pergunta, porque eu acabei de ler na semana passada, se não me engano, saiu uma reportagem sua no Caderno Ela, do Globo, aqui do Rio de Janeiro, uma reportagem grande. E falando sobre o livro também. Então, eu acho que cada vez mais a sua imagem está sendo configurada nesse novo lugar. Como é que foi isso até chegar ao lançamento do livro e, assim, fechando essa pergunta da Mari do início até agora? Bom, eu comecei trabalhando na lojinha da Mônica, que existia na Paulista, vendia só produtos da Turma da Mônica, uma lojinha bem diferente, tematizada, e cada época do ano tinha alguma coisa diferente. Eu fazia desenho industrial, achava que eu ia seguir a profissão, mas aquilo me encantou. Eu ser vendedora e trabalhar nessa parte comercial, eu escutar dos consumidores que não sabiam que eu era filha do Maurício, o que eles achavam, críticas, elogios, etc e tal, qual produto que vendia mais, aquilo lá foi me dando uma vontade de querer saber mais, de estar nessa área, e eu vi ali que o mosquitinho da área comercial me picou, que eu fiquei encantada com essa área, que era a minha cara, que é um desafio, né? Uma área comercial é um desafio, então eu gosto de desafio. E comecei ali como vendedora. E fui melhorando cada vez mais, fui vendendo mais que todo mundo, tal, até ser convidada para ser gerente de produto na Maurício de Souza Produções. Então saí da lojinha e fui para Maurício de Souza Produções para ser gerente de produto. Quando eu entrei na gerência, só tinha homens. Eu era a única mulher daquela área. Não foi fácil no começo, a maioria deles achavam que eu ou estava lá para pegar um lugar ou para vigiá-los, tal, e eu não queria que eles pensassem isso, e eu também queria provar para mim mesmo que eu tinha capacidade. Então nunca fui de
tratar de maneira diferente todas as pessoas que trabalhavam comigo e depois fui conquistando meu espaço também lá. Tive assim, vários percalços durante todo esse tempo, não, assim, de pessoas me tratando com dureza, muito difícil mesmo conviver, mas acho que foi importante para mim passar por tudo aquilo. Como eu disse, eu gosto de desafio. E assim, depois disso, depois de fechar meu primeiro contrato, um grande contrato, aí todo mundo foi respeitando mais, me enxergando ali como uma parceira, que eu não estava ali para tirar o lugar de ninguém, sim, juntar com eles. E aí a convivência foi muito mais fácil, viramos grandes amigos. Um deles, que foi o meu chefe até, que era o pior comigo, virou meu melhor amigo, até ficava com meus filhos para eu viajar. Mas passei aí por boas e acho que faz parte também da gente passar por tudo isso e a gente aprende com isso. Daí eu fui crescendo como gerente de produto, entrei com acho que 23 anos e aos 40 eu já estava também com os maiores contratos, a parte financeiramente eu já estava com os maiores contratos, maior faturamento, eu me tornei diretora comercial. Então, com 40 anos, eu me tornei diretora comercial e aí meu pai confiava mais também em mim, confiava no que eu estava fazendo, já estava mais fácil lidar com porque eu tinha uma dificuldade enorme para fechar contrato fora, mas também tinha uma dificuldade enorme para fechar, meu pai aceitar os contratos, né? Porque era como os personagens são filhos dele, né? Então, ele tem um carinho enorme, um cuidado enorme do que a gente vai fazer de contrato, né? De se o produto é bom, se está satisfeito, se tem uma distribuição boa, etc. E a gente faz isso até hoje. Muito do que eu aprendi foi mesmo com meu pai com relação ao licenciamento, porque realmente ele que começou. Ele que fez o primeiro contrato com a Sica, né? Do J. Então, ele foi o pioneiro. Foi o primeiro, né? Então, ele me ensinou muito. E depois de uma certa hora, assim, com uns, sei lá, 45 anos, já virei diretora executiva, aí já montando outros departamentos aqui dentro, já montando também um departamento de designer só para a área comercial. A gente começou a fazer uma campanha quando a Mônica fez 50 anos com Mônica Toy, que também foi um projeto do departamento comercial. Mesmo Donas da Rua também foi criado pelo departamento comercial. Mesmo sendo de produtos, a gente sempre quis ter alguma coisa diferenciada também. Sempre quis avançar mais no que estava acontecendo no mundo. Então, acho que é isso, a minha trajetória é essa. Voltando no licenciamento de produtos, né? Que esse primeiro grande contrato foi Sica Jotalhão, que virou quase que sinônimo, né? Do produto, talvez sinônimo. Como evoluiu a partir daí, né? O licenciamento de produtos dentro da Maurício de Souza Produções. Como vocês escolhem o portfólio? Como é que acontece esse processo? Bom, depois disso, a gente tinha aí alguns contratos aí, eu fiz o contrato com a Nestlé do chocolate, aquele que eram 2 cores, fiz outros contratos de alimentício, eu era mais da área de alimentício quando gerente, depois virei diretora, mas o alimentício sempre foi a minha paixão. E aí depois a gente começou com um produto in natura, que pra gente foi muito bom. A gente começou com a maçã, que já tem quase 25 anos de contrato. Agora a gente tem maçã, tem uva, tem abacate, tem tem alface do Horácio. Então a gente começou com produtos também in natura, que para a gente é muito interessante ter. Pelo menos a gente está oferecendo para a criançada, pelo menos para experimentar. A gente está ajudando a criança a experimentar aquele alimento, né? Não ter preconceito, aí a Turma da Mônica ajuda muito nisso, de experimentar. Não quer dizer que ela vai gostar, mas ela vai pelo menos experimentar. Então a gente tem mamão, tem quase todas as verduras. Então a gente acho que cada vez mais está virando este nosso objetivo, de cada vez ter mais produtos in natura. E agora a parceria com você. Isso vai que eu ia ser falar, né? maravilhosa também, que também uma novidade, né? Não, vamos fazer o jabá de muito boa também. A gente está lançando, né, a pipoquinha de pão de queijo do Chico Bento, que é um produto que só tem ingredientes de verdade, queijo curado mineiro, é o pão de queijo de verdade numa versão pequenininha. Mas eu lembro que quando a gente começou a falar disso, Mônica, te chamou a atenção justamente ser feito à base de mandioca, né? Então, Isso. era isso. Nossa, mandioca é uma raiz tão brasileira
e a gente, se eu não me engano, não tinha ainda um produto à base de mandioca. Então eu queria aproveitar para falar de raízes caipiras, e até da mandioca para as raízes caipiras, que eu acho que é uma conexão da Nu com o Chico Bento, né? Por isso que a gente está lançando esse produto em conjunto. E eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você vê, por que vocês escolheram o Chico Bento para ser o grande personagem desse ano, se eu não me engano é isso, né? Dessa campanha desse ano. Tem o filme que vai vir aí. Como isso se relaciona com... Você acha que isso se relaciona com uma valorização do caipira, da roça, das raízes brasileiras? Pra gente o Chico Bento sempre foi um dos personagens mais importantes. Pra mim, assim, eu gosto muito da Mônica, mas o meu segundo personagem é o Chico Bento. A gente vem de uma família de interior, todo mundo ama o interior, ama, eu acho que a ingenuidade do Chico Bento, a doçura, a mãe cuidando dele, sabe? Ele cuidando dos animais. Acho que a gente tem tudo isso muito, muito enraizado na família inteira. A família inteira adora animais, a família inteira adora interior, né? Então, acho que de alguma maneira meu pai é um pouco do Chico Bento, que a gente conhece aqui. E ele é, assim, amado por todo mundo. Se fizer uma pesquisa, nossa, ele é amado, muito amado. Vai ter o filme dele, realmente, vai ser um live action. O primeiro live action, tem um monte de desenho animado dele, mas o primeiro live action vai ser ele. É um mineirinho, quem é o Chico Bento também, mas eu não vou dar mais spoiler. Já tem alguns anúncios aí, mas Ai, não é mineiro. só podia ser, né? Não tem jeito. Então, e ele é tão Chico Bento que quando ele chegou aqui, foram feitas várias crianças fizeram teste, mas ele que foi o eleito, mas ele não sabia. Então, ele veio saber na Maurício de Souza e pelo meu pai. Então, quando ele chegou aqui, fingiram que ele ia fazer uma ponte, sabe? Uma coisa bem pequenininha para ele falar, tal. Estava até ensaiando, tal. Aí depois ele entrou na sala, tava meu pai lá, o menino já ficou emocionado, chorou, tal. Aí o meu pai que contou para ele que ele ia fazer o papel do Chico Bento. E aí os pais choraram, todo mundo, até eu chorei ali de emoção, porque foi muito bonito a cena. Aí meu pai virou para ele e falou assim: "Você gosta do Chico Bento? Você lê Chico Bento?" Ele falou: "Não, não gosto de ler, não." Falou: "Pronto, este é o Chico Bento." Esse menino realmente é o Chico Bento, né? Então deu super certo, ele é uma graça. Então acho que a gente está todo ano homenageando o Chico Bento. Até o Chico Bento está na frente da empresa também, como um boneco ali. A gente, assim, ele tem tudo de. Acho que o brasileiro tem e gosta dessa parte das suas raízes, né? Da sua simplicidade. Acho que é isso, né? Ele demonstra tudo isso. E acho que esse tipo de alimento também vai encontra tudo isso do Chico Bento. Simplicidade das nossas raízes, do que tem no Brasil de importante e que quase não tem no resto do mundo, né? Esse tipo de produto que é feito nosso tão sonhado aí, pipoquinha, que a gente já comeu bastante. Então, foi muito engraçado, Mônica, porque ontem a gente fez uma reunião com o time todo e a gente mostrou um vídeo do Chico Bento, que é ele chegando na fazenda com um primo de carroça. E aí o primo, ele vira pro primo e fala assim, ele entra dentro e fala: "Gente, o primo, né, entra dentro da casa do Chico Bento e fala: "Gente, mas alguém passou um ladrão aqui, roubou tudo, cadê a geladeira? Cadê o micro-ondas?" E aí a mãe do Chico Bento fala: "Não, é aqui que a gente faz, eu vou fazer a comida aqui nesse fogão a lenha e tal. Então eu preciso que vocês vão lá pegar a comida." E aí ele entra para pegar o ovo, né, da galinha. Ele entra dentro do galinheiro, o primo da cidade grande. E aí ele entra dentro do galinheiro e ele fala: "Não, mas onde que tá o ovo?" E volta pro Chico Bento, o Chico Bento está lá apanhando laranja. E eu acho isso tão maravilhoso, porque é o que a gente fala, né? Assim, essa valorização dos ingredientes caipira, do saber, de subir no pé de laranja. Nossa, é tão importante isso para a criança. Você sabe que eu até conto no livro, a minha mãe foi adotada, mas ela depois descobriu quem era a mãe dela e a gente começou a frequentar a casa da minha avó, que era muito simples, muito, tinha fogão a lenha ainda. Mas foi assim, a melhor parte da minha infância foi nessa casa, que tinha um quarto, o banheiro era fora,
A minha mãe não deixava a gente ir lá fora fazendo um biriquinho. Mas assim, eu tenho saudades desta minha infância, que a gente subia no pé de goiaba que ela tinha, que era enorme, um outro pé de jabuticaba, a liberdade que a gente tinha ali, a simplicidade também, que isso faz muito bem para a criança. Acho que acho que a gente precisa voltar um pouco essas raízes até para essa criançada ter isso também, e isso aquece o coração, acho que dá um calorzinho bom no Uma coração. nostalgia, né? E só É. complementando, o Mária, antes que a gente estava falando sobre o filme Origem, eu vi com as minhas filhas, e tem uma coisa nostálgica ali de você ficar na rua, de quando eles fogem da escola e aí a Mônica quebra o braço, né? É. E eu tava falando sobre isso com a Mari. Eu falei assim: o Donas da Rua pressupõe que você tá na rua. E hoje em dia, nem na rua criança Isso. né? É isso. É. A minha infância foi na rua, pena que hoje está mais perigoso, mas a minha infância foi bem isso. E a gente vê até a psicomotricidade da criança não é a mesma de uma criança que fica no apartamento e a que fica na rua. Eles se desenvolvem muito mais, né? Então seria importante também voltar um pouco isso, né? Com certeza. Agora, tem uma questão também de como manter uma marca como Maurício de Souza Produções e os personagens relevantes nessa nova realidade, né? Nessa realidade que existe hoje. O menino do Chico Bento não lembra, mas tudo bem porque ele é o Chico Bento. A gente já sabia que isso acontecia. Mas assim, como é que vocês fazem para manter essa conexão com essas crianças tão de tela, né? Tudo bem, tem o filme, mas o gibi continua. O gibi ainda é bastante importante para a gente, e eu acho que a família entende também a importância da leitura para a criança. Isso é bastante. A gente fala muito, a gente até tem material também no digital, mas a gente quase não fala sobre isso, a gente fala mais sobre o gibi. O papel, o livro, né? Que a gente tem uma quantidade enorme também de títulos aí, de tudo quanto tema aí, tem até do folclore brasileiro, tem livros maravilhosos. Então, acho que a gente está sempre nos atualizando também, né? A gente sempre está recebendo pessoas aqui que estudam o comportamento das crianças, o que está faltando, o que não está faltando. Os roteiristas participam dessas palestras que a gente recebe aqui, sei lá, assim como o ONU Mulheres, o WG, que o Chico Bento ele é, como é que chama? Ele é? WWF, ele é o quê? Embaixador? Ele é embaixador, é embaixador. Ele começou como as nascentes, mas ele deu tão certo como embaixador da WWF que ele se tornou totalmente agora embaixador de tudo da WWF. Então a gente traz esse pessoal para também contar um pouco para os roteiristas, artistas, desenhistas, para o comercial também, algumas coisas, alguns fatos que estão acontecendo no mundo e como a gente precisa tratar. Tem uma história agora, o Chico Bento sempre fugiu da onça, né? Então, agora a WWF trouxe para a gente que as onças estão em perigo de extinção. Então, a gente vai ter que mudar essa história. Então, a gente está fazendo um trabalho interno para mudar, alterar também essa história. Então, a gente tem que estar antenado o que está acontecendo no mundo para a gente também, nas nossas histórias, refletir o que está acontecendo e qual a importância da onça para o meio ambiente também. Eu queria voltar um pouquinho na história da origem, né? Na história do Chico Bento que a gente ficou assistindo em vez de trabalhar no outro dia. Mas tem uma outra que é Chico Bento no shopping, que vocês têm que assistir. Sobem, no elevador pensa na roça pensa no elevador, né? É isso. Então, sobre a importância da gente realmente conhecer a origem, né? Trazendo aqui para Nu, quando eu tô na Faria Lima, né? E às vezes a fábrica fica em Patos de Minas. E quando o pessoal de São Paulo vai para Patos de Minas, tem um choque cultural. As pessoas não entendem muito bem como uma vaca é criada, né? Tem cheiro, né? É um mundo à parte. E não tem como a gente pensar em ter uma mudança no sistema alimentar se a Faria Lima não conversar com a roça, né? E eu acho que é isso que esse podcast está trazendo aqui. A gente está tentando trazer esse assunto. Então, eu queria saber assim um pouquinho como é que você vê essa importância do Chico Bento em mostrar as nossas origens, né? Em mostrar de onde vem tudo, porque tudo vem da terra, né? Com certeza, o Chico Bento é bastante importante, acho que para tudo ele mostra bastante o cuidado
que tem ali outra coisa também. O Chico Bento é da roça a roça mesmo, mas ele tem vários amigos ali que não falam caipirês igual a ele, como o Iro, como outros amigos, a Rosinha também não. Então, ele tem aí as diferenças, tem o primo dele, que é da cidade, que até se espanta. Eu acho que é mais importante essas histórias quando ele vai para a roça, ou o Chico Bento vai para a cidade, porque tem uma do Chico no shopping que é de chorar de rir, e virou até meme, né, de pessoas que fazem coisa errada em shopping e colocam o Chico Bento ali como estampa. Então, acho que é fundamental essa troca de informações, essa visita. Acho que todo mundo que vai para a roça ou vai para Minas ou para outro qualquer lugar do Brasil se espanta e, ao mesmo tempo, eu acho, né, no meu caso, fica super interessada em conhecer esse outro lado. Eu estava falando que eu fui agora para Grandene, que é em Sobral. Aí, quando a gente foi no aeroporto, desse tamanhinho de Sobral, tinha um cabrito ali, morrendo de sede ali. Eu peguei um copo d'água, porque não tinha mais outra coisa para pegar, e assim, todo mundo com medo ali, né? Não, você vai levar. Bom, eu falei, eu vou dar água para ele e pronto, né? Fui lá pertinho do cabrito, mas quando que em São Paulo você vai ver um cabrito numa. Você vai ter essa oportunidade, essa honra. Então, essas coisas eu acho assim surreal, eu adoro essas coisas. Então, acredito que também, se a pessoa tem a oportunidade de ver essa diferença, de ter essa experiência, é maravilhosa. Então, a gente tem que fazer já que você está na Faria Lima e a Nu está em Minas, fazer essa transição aí, convidar todo mundo da Faria Lima para ir para lá e vice-versa. Não, também. eu sou meio Faria Lima, meio roça, tá? Eu nem tenho. Mas nesse momento eu tô na Faria Lima e é essa conexão que não adianta. Se a Faria Lima não entender como é que é feita a coisa, não vai Eu acho ver. que não é nem a Faria Lima, acho que tem que começar com a criança, né? A gente vai começar a trabalhar com a criança e através de Chico Bento, através de histórias. A gente tem vários livros que a gente fala sobre os costumes brasileiros, a gente fala sobre as brincadeiras, brincar na rua. A gente tem vários livros sobre isso, não só com Chico Bento, mas com a Turma da Mônica também, porque eles também brincam na rua. Então, acho que é isso, é através da criança dela sentir. Realmente, tem criança que pensa que o leite vem numa caixinha, né, que não vem da vaca. Então, acho que é cada vez mais a gente colocar todas essas histórias, de alguma maneira, nos livros, nos livros educativos, nos livros das escolas, em jornais, em campanhas, e fazer tudo isso. Tem criança que pensa. Desculpa, mas tem criança que pensa que o leite vem da caixinha e tem adulto que sabe, mas prefere não pensar na vaca, né? Então é isso, a gente tem que pensar na vaca. É falta de respeito com a vaca, beber o leite da vaca e não pensar nela. Fica duro para aquilo. Eu queria mudar um pouquinho, pegando esse gancho do brincar, que eu, quando fui visitar você no escritório, né, fiquei muito emocionada, chorei muito antes de te ver, tava com a cara toda inchada, até entrou na sala. Mas é porque, talvez depois refletindo, o que me emocionou tanto, óbvio que tem um componente nostálgico. Eu venho do interior de Minas, e no interior de Minas a única coisa que chegava eram os gibis, então era meio que um oásis, assim, dentro da banca de jornal você tinha ali 3 fileirinhas, que eram, né, isso e carta, papel de caça. Eu lembro muito dessa memória, assim, na infância. Mas eu também fiquei muito impressionada em como vocês são executivos, né, com metas e ambiente corporativo, trabalham dentro de um parque de diversões, sei lá, assim, é tão lindo, é tão lúdico, é tão colorido, e aí tem uma roda gigante. Como é que você vê a influência do que você trabalha, do como você trabalha? Porque você, no final do dia, está fazendo o que qualquer outra diretora executiva comercial estaria fazendo, mas a diferença é que tem todo um universo criado, né? O que muda? Eu acho que o que você falou, acho que a magia do Maurício de Souza, que ele que fundou e trouxe para a gente toda a base do que é a empresa, do que a empresa preserva. Acho que a gente quer fazer a continuação dele.
o que ele fez e de uma maneira muito bonita e muito séria. É uma empresa que saiu do nada, saiu da sala da casa, do apartamento que ele alugava, da nossa casa, e depois cresceu, depois foi com vários altos e baixos, é lógico, como toda empresa brasileira, mas de alguma maneira ele nunca perdeu a essência, o respeito pela criança, o respeito pela família. Meu pai não tem jeito de você passar perto dele e não pedir um autógrafo ou uma foto e ele não parar e fazer isso. Dificilmente eu vejo um artista que às vezes ele estava atrasado para pegar um avião, ele para e tira aquela foto. Ou tá almoçando, tá comendo, alguém chega e fala com ele para o que ele está fazendo e atende aquele fã. Então, tudo isto, acho que a gente crescendo vendo isso, esse carinho que ele tem pelo seu fã, pelo tudo que ele faz, ele fala até que para ele isso é uma bênção, é uma energização, que ele gosta, ele se sente energizado quando essas pessoas chegam perto dele e principalmente quando falam que aprenderam a ler através do gibi. Ele fala que aquilo é maior honra para ele de estar ajudando a alfabetização informal, pelo menos, do Brasil. Então, acho que isto para ele é a medalha dele. Então, ele passando tudo isso para a gente, mais longa. lógico que tem um lado comercial que eu preciso pensar, eu preciso faturar até para que essa empresa continue investindo nela mesma, e nos seus projetos. A gente precisa também da parte comercial, como ele mesmo diz, e tem um livro sobre isso, né? O pai dele falava, né? Seja artista de manhã, empresário à tarde. Tem que ter também os dois lados ali, mas que também com respeito, com muita dedicação e não fazendo o que é ruim para alguém. O meu lema, e foi do meu pai, o negócio tem que ser bom para as duas partes. Se não é bom para as duas partes, não vale a pena. Então, acho que é por isso que a gente tem contratos tão longínquos como a gente tem. A gente tem que era a Sica, né, o Jotalhão, que hoje está com a Cargill, mas já tem 50 anos de contrato, a Nissin, mais de 30 anos, Maçã, 25 anos. Então, a gente tem contratos aí bem antigos, porque eu acho que a gente sempre pensou dessa maneira. O contrato tem que ser bom para as duas partes. E tem dado certo isso. Então, acho que é por isso também que a gente sempre está se reinventando, trazendo famílias novas, trazendo novas percepções, novos desafios aí para todo o nosso universo. E trabalhar com crianças, né? Trabalhar para crianças. Isso ajuda a manter, assim, essa espírito renovado? No meu caso, na área comercial, eu trabalho pensando na família, porque não é a criança que vai comprar. Então, eu tenho que pensar nos pais, na família. E a parte de teatro, é lógico que vai pensar o que a criança vai gostar, desenho animado, a mesma coisa. Na parte comercial, o meu direcionamento é para a família. Então, mas mesmo assim, com todo cuidado, todo respeito também, e ouvindo eles muito. Isso meu pai sempre fez. E você estava falando das cartinhas que tinha antigamente, começaram com as cartinhas, hoje é a internet. Então a gente responde todo mundo, a gente vê as críticas, as análises, os complementos, os elogios. Então isso também faz com que a gente se reinvente todo dia. Então a família para a gente é fundamental. A família, de todos os sentidos, é a importância do Brasil, eu acho, né? Acho que o que move o Brasil é a família. Ô, Mônica, e por fim, eu queria fechar com você contando um pouco sobre o que você vislumbra, assim, né, nos próximos anos, no ponto de vista do projeto do Donas da Rua, dos licenciamentos que vocês estão fazendo com marcas que têm mais esse olhar do natural, né, da comida de verdade. Onde que você acha que todos esses projetos, tanto Donas da Rua quanto licenciamento para alimentação, vai chegar que você puder ser uma varinha de condão aí? E eu quero acrescentar um ponto. A conexão entre gerações, né? Porque é algo que a turma da Mônica e o Chico conseguem fazer, e eu sei que vocês estão cada vez mais trabalhando com a família, desde a pessoa idosa até a criança, né? Então, como é que vocês estão trabalhando essa questão das gerações? Bom, eu estava perguntando o que eu deslumbro para o futuro, é isso, né? Que a gente tenha cada vez produtos melhores, né? E que eu acho que as indústrias também estão se aperfeiçoando, é uma exigência da população isso, então elas têm que fazer isso até.
Gostaria de estar ensinando uma alimentação equilibrada. Eu não falo saudável, eu falo equilibrada, porque cada família sabe o que ela pode comprar, o que ela pode ter na sua casa, o que ela pode fazer para os seus filhos, para os seus familiares. Também acho que da geração, acho assim, eu sou avó já, tenho 64 anos, sou avó, e eu estava com meu neto, às vezes, e eu leio para ele, a coisa que eu mais gosto de fazer é ler para ele. E aí mas hoje ele já lê sozinho, mas também eu faço esse trabalho de ler alguns livros um pouquinho mais complicados para ele. E ele estava lendo um gibi que nós fizemos, do Chico Bento, brincando com o One Piece. Mega sucesso na minha casa. Já li para o meu filho também. Meu neto leu quase inteiro, à noite, aquilo lá. Então, isto faz com que ele, que está em outra geração, e a gente está fazendo uma paródia deste sucesso que é atual, com o Chico Bento. Então, isto faz com que a gente consiga aí atravessar gerações, porque sempre a gente está antenado no que está acontecendo. Se você pegar histórias da Turma da Mônica desde os anos 70, você vai saber como é que eram as novelas, como é que era dançavam, como é que era o traje, porque sempre a Turma da Mônica está mexendo com alguma coisa que está acontecendo na época. Até agora, quando o Silvio Santos faleceu, a primeira revista que meu pai, dos anos 70, tinha o Silvio Santos. Então, sempre tem o que está acontecendo na época. Depois tinham alguns cantores, depois tinha no Baila Comigo, a Mônica estava com aquela polaina, sabe? Depois outras gerações aí. Então a gente acha que consegue conversar com cada geração de maneira diferente. Eu lembro quando a Mônica fez 50 anos, não agora quando ela fez 60, a gente fez uma pesquisa e perguntava para as pessoas quantos anos tinha a Mônica. A maioria delas falavam que a Mônica tinha a sua idade. Uma falava que tinha 10 quando ela tinha 10, uma falava que ela tinha 30 quando ela tinha 30, outra falava que ela tinha 40, porque elas acham que a Mônica nasceu com elas. Então acho que é isso que é bastante interessante, que de alguma maneira os personagens, mesmo estando com aquela roupa, tudo isso, igual a Mônica fez uma campanha do Electrolux, da máquina de lavar, usando sempre a mesma roupa, que não estraga também. Então, de alguma maneira, a gente está aí trabalhando, e ela apareceu até na capa da Marie Claire, foi uma das mais requisitadas, teve vários artistas que participaram dessa campanha, mas a Mônica foi a mais requisitada. Então, realmente, ela virou um personagem que é do Brasil todo. E até meu pai falou isso no Mônica 50 anos. Ele não é mais dele, é do Brasil. Né? Ela representa aí a menina brasileira. Então, e é forte, e como a mulher e a menina brasileira sempre foi forte, tá aqui na minha caneca. Mas foi forte. É muito difícil desenhar ela, que desenhar ela para as minhas filhas. Gente, é difícil demais. Parece simples. Não, é difícil. Eu não conheço o desenho feio da Mônica por aí, né? É um clássico, né? A Mônica feita de Eu tenho um irmão, chama Marcelo, é mais novo. Ele ensinou meu neto a desenhar. Ele tem uma maneira que acho que meu pai ensinou para ele, que ele sabe desenhar todos os personagens. E que meu neto desenhou o Cebolinha. Eu falei, eu não acredito que ele conseguiu, eu nunca consegui. E ele tem um método, eu vou falar para um dia ele fazer uma filmagem e pôr no Instagram dele. Mônica, eu tô com uma última curiosidade que eu não vou conseguir não te perguntar, porque eu queria saber como é que é a cozinha da casa da vó Mônica. Então, eu não sou cozinheira, né? Eu nunca fui. Até falo, meus filhos sabem cozinhar porque eu não sei, então eles tiveram que aprender. Mas eu já fiz brigadeiro com meu neto. Eu faço, quando sai o bolo da Mônica, eu fiz a receita. Quando eu tenho receita, eu faço junto com ele, porque ele gosta, ele curte estar na cozinha. Então a gente faz algumas coisas juntas, salada de fruta, suco, ele adora todas essas coisas, ele adora comer e é madrinho. Não teve problema nenhum de peso, mas ele come de tudo. A mãe dele deixou ele comer de tudo, então ele não ficou com nada proibido, então não ficou fissurado por nada. Então ele come muito bem a comida mesmo, arroz, feijão. E outra coisa, na minha família todo mundo come arroz e feijão com farinha de mandioca, né? Então, ele também foi para o mesmo. Eu falei, quando ele botou farinha, eu falei, vamos ver se você gosta, né? Eu falei, bom, é Souza, já é Souza, não tem jeito, pode ter. O sobrenome é até diferente, mas é farinha de mandioca, arroz e feijão, é o prato predileto dele, meu, da Magali, dos meus irmãos, do meu pai. Até no Natal tem arroz e feijão na casa do meu pai. Então, a gente é velhinho mesmo.
Brasil mesmo, né? Não Arroz, adianta, a feijão. gente é do interior, a gente gosta do arroz e feijão mesmo, e tem que ser o feijão gostoso, não pode ser feijão ruim. Certo. Ótimo, porque eu acho que é interessante a gente desconstruir essa imagem da comida de vó também, né? São É, muitas avós, nem sempre eu acho que a comida é sempre uma conexão, mas a comida de vó pode mas variar. sabe, Nem sempre é a avó que faz. não me atrevo a cozinhar, porque eu cozinho muito mal. Tanto que quando eu ficava sem cozinheira e eu tinha que fazer alguma coisa para meus filhos, eu fingia que era outra pessoa, porque senão eles não comiam. Quem fez essa comida? Ah, foi a X. Senão eles não comiam. De tanto preconceito que tem. Eu faço comida de Natal. Natal eu faço toda a comida e a comida da Páscoa também eu faço. E aí, quando ele está lá, ele faz comigo. Ele adora mexer em tudo, ele adora fazer tudo Tem que mandar isso. pra ele a pipoquinha do Chico Bento, então, hein, Mônica? Ah, com certeza, ele vai amar, vai amar. Ótimo. Acho que é isso, né? Mônica, muito obrigada pela Imagina, gente. presença. Ajudou a gente no elevador pensar na roça, e depois quem estiver na roça vai pensar no elevador. Mas eu adorei essa combinação, viu? Da roça, elevador, elevador, roça. Porque realmente, né, a gente às vezes está no interior e a gente quer um pouquinho da cidade, está na cidade e quer um pouquinho do interior. Se a gente puder fazer isso o tempo inteiro, tava bom. E não perder a essência, né? A simplicidade. É. Que Chico Bento consiga ensinar muito isso agora no PI. Eu também acho. Sempre coloque ele com esses ensinamentos sábios. Ele pode não falar o português perfeito, mas ele tem ensinamento muito. Ele fala o caipirês. Igor, o que é o português perfeito, né, gente? Então. Prático. Tanto que ele fala, ele poder falar o caipirês, porque numa época aí ele era bastante criticado, até Brasília, já foi até para Brasília esse assunto, e ele lutou muito para ele poder falar o caipirês. E aí conseguiu. Tem gente que não entende muito, né? Ainda eu falo, às vezes tem que botar um asterisco para a pessoa entender, mas o pessoal gosta ainda do caipirês também. Certeza. Mônica, É isso. E vocês vão adorar o filme, eu quero que vocês vão assistir. super animada. A gente comendo pipoquinha, com certeza. Oh, isso certeza. aí. Estaremos lá. Trabalhando para isso. Mônica, muito obrigada. Janeiro estamos com um filme novo e em julho já tá fazendo o segundo. Foi spoiler, hein? Em spoiler. Obrigada, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima. Um beijo. Beijo. Beijo.